Ao vivo? Aos vivos, galerinha! Meu muito bom dia pra você, galerinha do Segundão, segundaço! Você que tá chegando agora, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou tio Flávio Coelho da área das histórias. Nós estávamos vendo agora há pouco aí, galerinha lá da cidade de Floriano, a Princesinha do Sul, rapaz, a Princesa do Sul, banhada pelo rio Parnaíba. Deixa eu ver com quem estamos aqui aos vivos. Alô, Daísa. Alô, Laisiele, Ian, Elza, Cauane, galerinha do segundo ano de Cajazeiras. Renatinha Coelho. Bom dia, Renatinha. Galera de Batalha, de Morro do Chapéu. Aos vivos e a cores. Professor Flávio, da área de História. Você já está sabendo que essa semana, em caráter excepcional, nós estaremos revisando uma temática que já foi abordada lá no primeiro semestre. Só um revisation de uma das temáticas lá da primeira etapa do primeiro semestre. Estaremos fazendo na aula de hoje, de boa? Tio, aqui é BGR, Baixa Grande do Ribeiro. E olha, Laisiele, eu tinha certeza que eu ia visitar isso, a cidade, agora em julho. Lá pelo dia 20 de julho, porque eu ia visitar meu irmão lá na cidade de Ribeiro Gonçalves, e de Ribeiro Gonçalves para Baixa Grande do Ribeiro é assim, ó, enxergando, viu? Enxergando. Mas eu tenho tido gratas informações como a cidade de Baixa Grande do Ribeiro tem crescido, tem se desenvolvido, como o comércio está pujante, como a cidade tem se transformado, crescendo em média mais de 1.000 habitantes por ano, velho. É um crescimento estrondoso. 1.000 habitantes ano, ou talvez mais, né? Talvez mais. Isso é um sinal de que a economia está, assim, em ebulição, em efervescência. Isso é excelente, né? De boa? Vamos começar? Reforma contra reforma, a temática hoje, as reformas religiosas. Lembrar que era uma Europa cristã católica na Idade Média. Eita, domínio da Igreja Católica, que era fantástico, né? Poderoso. Para quem não conhece, o professor Flávio vem lá das Cambruenga do Sertão, viu? Vem lá do interior, lá do mato, lá da Caatinga Braba, viu? Lá da Caatinga Braba, o professor Flávio vem lá das Cambruenga do Sertão, E nós estamos fazendo essa transição, olha, Idade Média, Idade Moderna. Essa transition de Idade Média para Idade Moderna, galerinha, é uma fase de transição. De boa? Aí você está vendo tanto nascer a classe burguesa, como os reis se tornarem mais fortes, tanto a nobreza ser questionada, quanto o poder da Igreja Católica passaram a ser questionados no plural, de boa, que é a Idade Moderna. É uma fase de transição do mundo feudal, da Idade Média feudal, para o mundo do capau, do din-din. Aí lembrar que a Idade Média tinha sido um tempo de fé. De novo, a Idade Média tinha sido um tempo de domínio da igreja, domínio ideológico, de muito poder dos senhores feudais, da nobreza. Os reis, lembrar, os reis eram fracos na Idade Média, de boa. Os servos eram responsáveis pelo trabalho e havia todo um temor da morte, da punição divina. Aí teve a crise do século XIV que agravou tudo, né? E era uma Europa agrária, era uma Europa de economia agrária. Tio, manda um alô para Alain Barbosa, um alô para meu amigo Alain, só não falou onde era, meu amigo Alain, só não falou o lugar. Então a Idade Moderna, eu vou botar a data da Idade Moderna, vai de 1453 até 1789. Esse período aqui, de praticamente 3 séculos, é o período que a gente chama de Idade Moderna. Idade Moderna. Que na realidade está uma Europa em transformation. O renascimento cultural e artístico,
as reformas religiosas, nasce o protestantismo, a Igreja Católica teve que fazer uma reforma interna, nós tivemos as grandes navegações por mares nunca dantes navegados, e os reis se tornaram muito poderosos. Haja visto, emergia aí o chamado absolutismo, absoluto controle do rei no Estado. Então, durante toda a Idade Moderna, nós tivemos um choque entre a nobreza, lembrar que a nobreza era poderosa porque tinha terras, a riqueza era terra, e a burguesia, burguesia, só o filé. E a burguesia é o comércio. A nobreza é a terra, a burguesia é o comércio. Então tá esse mundo em choque. Estou colocando esse mapa mental aí para você já visualizar que durante a Idade Moderna nós vamos ter reis poderosos, nós vamos ter igrejas, interpretações do cristianismo diferente do catolicismo, são as chamadas igrejas protestantes, e nós tivemos, por mares nunca dantes navegados, as grandes navegações. Foi quando os portugueses chegaram à terra Tupiniquim com Pedro Álvares Cabral. Beleza? Contexto em que ocorreu a reforma. Tá aí, ó, um cenário de transformações da Idade Média para a Idade Moderna. Eu vou botar bem aqui, ó, Idade Moderna. Contexto de transformation. Na Idade Média, o homem era submisso e pecador. Ele vivia com muito medo de uma punição divina. Deus era a única fonte de conhecimento. E a igreja dominava culturalmente a sociedade. Então, na Idade Média, no geral, galerinha, havia uma visão teocêntrica de mundo. De novo, uma visão de que Deus tinha criado o mundo, as coisas, e que Deus podia lhe punir, etc. Havia essa visão? Sim. Na Idade Moderna, e principalmente na Renascença italiana, o homem é dotado de razão. Eita, rapaz! O homem é dotado de razão e a natureza oferece informações que permitem ampliar o conhecimento. Eu estou lhe dizendo duas novidades: a razão, o racionalismo, a natureza como fonte, a razão também, a ciência, e recupera-se a cultura greco-romana. Cultura clássica antiga, antropocêntrica. O homem como sendo o centro e a medida de todas as coisas. Viu aí o tanto de... Deu para perceber, galerinha, o tanto de transformations quando você compara esses dois mundos, o mundo medieval e o mundo da Idade Moderna? Portanto, galerinha, a reforma vai ocorrer nesse cenário generalizado aí, ó, nesse contexto, de boa? Pegando um conceito da internet, ó. Reforma protestante foi um movimento que começou no século XVI, com a série de tentativas de reformar a Igreja de Roma, e culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs concorrentes do catolicismo, das quais se destaca a Igreja de Lutero, Martinho Lutero, o Calvinismo, João Calvino, e a Igreja Anglicana na Inglaterra. Olha aí o cenário que nós tivemos da Reforma Protestante. Estamos com mais de 500 anos do momento em que Martinho Lutero fixou na igreja de Wittenberg as famosas 95 teses. Então esse é o cenário, meus pimpolhos, da chamada Reforma Protestante, de boa? Na verdade é quando surgem as igrejas concorrentes do catolicismo. Na Alemanha vai ser capitaneada pelo meu amigo Martinho Lutero, surge a igreja luterana. Vai ser criada pelo meu amigo João Calvino, na Suíça, Genebra, na Suíça, a teoria
da predestinação absoluta. E aí o calvinismo da Suíça vai para a França, são os huguenotes. Para a Inglaterra, queriam uma igreja mais pura, os puritanos. E na Escócia e na Irlanda, os presbiterianos. Dos presbíteros, os chefes, os padres, né? Na Inglaterra surgiu a igreja anglicana dos anglos, dos ingleses. E a igreja católica não ficou parada assistindo tudo ali, ó. E eu ali parado, não. A igreja reagiu com a chamada Contra-Reforma. De boa? Foi a reação da igreja ao crescimento das igrejas chamadas protestantes. De boa? Dom Renan, deixa um minutinho na tela pra galerinha fazer o print. Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, rapaz. Tio, bom dia. A professora mediadora, a professora Espírito Santo, acessando agora, lá em São José do Peixe. Bom dia, galera de São José do Peixe, que está lá com a professora Espírito Santo. Bom dia, professora, bom dia, sejam bem-vindos, viu, aqui a parceria com o canal Educação, galerinha de São José do Peixe, que eu acho que fica pertinho de Oeiras, eu acho. Bom, Renan, vamos passar? Tá aí dois ninjas precursores, quer dizer, aqueles que vieram antes da reforma ter iniciado, o John Wycliffe na Inglaterra, John Wycliffe, e o John Hus na região da Boêmia, na região da Tchecoslováquia. O John Wycliffe era professor da Universidade de Oxford, não era qualquer coisa não, velho, o homem conhecia. E defendia uma igreja inglesa, uma igreja que não fosse dominada por Roma, pelo Papa. Criticava a estrutura hierárquica do clero e duras críticas às famosas indulgências. Vai ser executado. John Hus também, olha, não menos intelectual, era professor da Universidade de Praga. E era um dos que seguiam as ideias do seu colega Wycliffe, na Inglaterra. Defendiam a igreja nacional, claro, e a Inquisição vai mandar queimar o homem vivo. Virgem nossa! E foi. Virgem nossa! Tio, qual o tema do dia? O tema do dia é reformas no plural, viu? Reforma protestante, professora. Reforma protestante. É um tema que nós já vimos lá no primeiro semestre, e como essa semana está sendo a semana de revisation, a gente escolheu a temática da reforma, haja vista ter uma importância muito grande para o cenário europeu de transformação na Europa e para nós também, né? Para nós também. Haja vista, por exemplo, a vinda dos padres jesuítas, que é meio que uma consequência, né, da reforma. Vários fatores, eu vou botar aqui, ó, contribuintes à reforma protestante. Contribuintes à reforma, de boa.
Nós tínhamos muitos problemas do clero. Em sala de aula, às vezes, eu brinco assim, padres safadinhos, meu Deus do céu, o professor. Havia corrupção, intriga e despreparo de parte dos padres. Havia um comércio de relíquias sagradas. Havia o comércio das chamadas indulgências. Absurdo. A igreja vendia um pedaço de papel perdoando os pecados dos fiéis. Meu Deus do céu. E era. Na verdade, o estopim para o início da reforma foi o Martinho Lutero publicar as 95 teses contra a venda das indulgências, que era absurdo, velho. A igreja vendia o perdão dos pecados. 2. Vai haver um choque de interesses entre o pensamento da igreja e da burguesia. Por quê, tio? Porque a igreja condenava práticas burguesas. Repetindo, a igreja católica condenava algumas atividades dos burgueses, dos comerciantes. O lucro, o empréstimo de dinheiro a juros, não podia. Vocês estão ganhando dinheiro em cima de uma coisa que pertence a Deus, que é o tempo. A igreja condenava. Então essa classe burguesa ansiava, desejava uma nova concepção religiosa que não condenasse ela. Pelo contrário, que apoiasse suas práticas. E essa concepção vai nascer. E por último, olha, na Idade Média, o Papa era poderoso. Mas à medida que surgiram os estados nacionais, começou um choque entre a pretensão universal do Papa e da Igreja e os países, galerinha, os reis. O rei vai dizer, brother, quem manda nessa bodega sou eu, não é o Papa. 2. Eu quero que o dinheiro que é arrecadado do dízimo dos fiéis aqui no meu país fique aqui dentro, não vá para Roma. Não. E eu quero que a missa no meu país seja feita na língua do meu país, não em latim. Eita. Pense num fatality, velho. Pense num fatality, minhas princesas. Fatality entre os interesses do Papa, da Igreja, e os interesses dos países, dos reis europeus. Dá para ver esse cenário? É um choque, é um fatality. Então, se você vê, aí está envolvendo questões econômicas, questões de poder político, questões culturais, questões que você tinha de problemas na igreja. É um conjunto de problemáticas que a gente teve nesse cenário aí que vai ocorrer a reforma protestante. Faça o print disso daí, galerinha. Per favore, em italiano, per favore. Olhos, vamos para frente, vamos para frente. Olha aí o cenário de choque entre o rei, mas na realidade essa coroa está em cima de um peão. Viu? Entre o rei e o Papa, deu para ver? É um choque entre o poder do rei e o poder papal. Quem manda? Quem é mais forte? Quem é mais poderoso? Vem para cá, Papa, que eu te dou um fatality. Olha aí a venda das indulgências, tá vendo? A venda das indulgências, absurdo, cara. Essa moça tá pagando um padre que tá preenchendo. Eu, representante da igreja, venho através desse diminuir os pecados dessa fiel chamada X, para ela não passar muito tempo no purgatório e entrar no reino dos céus. A igreja vendia? Sim, velho. Vendia, brother. Vendia, minhas princesas. E vai ser o estopim
O Martinho Lutero ficou indignado quando o monge Tetzel estava vendendo indulgências na Alemanha e parte do dinheiro era para mandar para Roma, para reformar a igreja de São Pedro. Absurdo. Então tem que lembrar de que, no final da Idade Média, ocorreu a centralização do poder nas mãos do rei, à medida que surgiram os países, os estados nacionais. Alô, Tureno! Salve, salve, Tureno, boa tarde, bom dia. A nobreza, o dono de terra, ó, e o clero vão perder poderes para quem? Para a burguesia, galerinha. A nobreza e o clero vão perder influência e poder por causa que a burguesia quer um espaço dela. Mas a igreja ainda exercia muita influência e era a senhora cultural da época. Ainda o era. Era tanto que ela criou a famosa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício. Maleus maleficaram. Tinha isso? Tinha. Então, quem se desviasse da conduta da igreja podia queimar no fogo do inferno. Era punido, velho. Era punido, velho. Ia ser queimado vivo. Eita, rapaz. Então, tem o que lembrar desse cenário? Tem. Aí está mostrando os estados se fortalecendo, a burguesia querendo o seu espaço, a igreja muito poderosa e o poder policial e punitivo da Inquisição. Repetindo, o poder policial e punitivo da Inquisição. Vamos para as questõezinhas? Duas questõezinhas ligeirinhas para a gente poder adentrar na temática. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo na Idade Média, viu? E foi. Para criar uma festa sincrética. Opa! A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, tornaram-se as festas de São João. As fogueiras de São João, que a gente vê aqui nas festas juninas. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, banhos, dança, cantos, foram perseguidas por monges e por bispos. Mas a partir do Concílio de Trento, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-los à doutrina cristã. Por isso que lá na missa sempre tem a vela, o fogo, a luz, a chama. Foi incorporada à Igreja Católica. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada, que você sabe que é a Igreja Católica, adotou as práticas descritas. Que práticas descritas? O sincretismo, olha. O sincretismo. Que consistem em... Qual foi? A prática que a Igreja Católica fez consistiu em promover atos ecumênicos. Atos ecumênicos são atos que reúnem várias igrejas reunidas para discutir. A igreja não fez isso. Ela fomenta orientações bíblicas, galerinha. O fogo e a narrativa aí de associar São João às fogueiras não está na Bíblia. Você viu que foi incorporado. De boa? Letra E. D. Retomada de ensinamentos dos apóstolos? Não. Notadamente, o fogo e as festas juninas, as fogueiras de São João, não foram aprendizados deixados pelos apóstolos. Ressignificou de rituais fundamentalistas. Fundamentalista não, galera. Fundamentalista é aquele cara que é ao pé da letra, rígido, radical. A igreja se apropriou. A igreja se apropriou de aspectos culturais e religiosos de outros povos, sincrético. Só que são elementos seculares que vêm,
Desde longa data. Letra C, a igreja se apropria e toma como estratégia a apropriação de cerimônias seculares. Eu coloquei essa questão aqui, galerinha, que é uma questão do Enem do ano passado, que a temática da reforma tem sido recorrente. A temática da igreja tem sido recorrente. De boa? De boa na Lagoa. Alô, Elza. Alô, Ian. Alô, Daísa. Beleza. Visto isso, vamos para a próxima. Os teólogos tinham toda a preocupação voltada para as almas e para Deus. Ou seja, para o mundo transcendente. O mundo dos fenômenos espirituais e imateriais. Os humanistas, por sua vez, voltavam-se para o aqui e o agora, para o mundo concreto dos seres humanos em luta em si com a natureza, a fim de terem um controle maior sobre o próprio destino. Aí um texto do Nicolau Shevchenko sobre o contexto que ocorreu o Renascimento e também a Reforma, né? No texto, a característica marcante do movimento humanista renascentista, é o mesmo contexto em que está ocorrendo a reforma na Europa. Nós vamos começar a reforma já já, São José do Peixe. É o mesmo contexto, meus pimpolhos. Vamos mandar a resposta desinteligente. Desinteligente, viu? Alô, Alain Barbosa, alô, Laziele, galera de Baixa Grande do Ribeiro. Alô, Tureno. Alô, Tureno. Tô, Renan, deixa um minutinho na tela aí pra ver se galerinha manda a resposta pra nós, brother. Per favore, em italiano. Alô, galerinha. No texto, a característica marcante do movimento humanista renascentista, olha aí, ó, é o mundo concreto dos seres humanos em luta entre si com a natureza a fim de ter um controle maior. Ah, papai! O ser humano quer ter um controle maior. Então ele não é marcado pela defesa da igreja e da cultura medieval. Não, é contestar. É contestar a igreja e a cultura material. A igreja explica as coisas pelos fenômenos espirituais, por Deus. Mas o renascentista, desse mundo em transição, não é. A supremacia do espiritual sobre o material é o inverso do material sobre o espiritual. A valorização da piedade, da mansidão e da disciplina. Não, aí é da Idade Média, olha. Aí é medieval. A Idade Moderna não é, ó. Idade Moderna é um espírito crítico voltado para um mundo que está em mudanças. Que espírito crítico é esse aqui, ó? Olha aí, galerinha. Uma luta em si com a natureza. O homem vendo o mundo concreto. O homem buscando ter um controle maior sobre o próprio destino. Então, esse é o mundo da Idade Moderna que estava nascendo. Ele criticava a Idade Média, a igreja, e era um mundo de mudanças.
Portanto, letra D de danadinho. Tio, reproduz a crença dogmática dos teólogos? Não. Olha, ó, a fim de o próprio homem ter o controle, e não Deus. Na Idade Média, quem deve ter o controle é Deus. Mas nesse mundo em transformation, el hombre. Portanto, galerinha, letra D de danadinho, de boa. Beleza, vamos começar a reforma. A aula foi lá em maio. Tá o meu amigo Martinho Lutero. Viu? O que foi a reforma? Pergunta. A Europa durante a Idade Média tinha apenas uma única igreja cristã. Era a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela exercia uma mega influência em toda a sociedade. Mega influência, Thalisson. A reforma representou o fim dessa exclusividade. Fim do monopólio, porque só tinha uma empresa, uma igreja, que era a Igreja Católica, uma igreja no mercado. Surgindo concorrentes, olha, novas visões religiosas, novas igrejas concorrentes da Igreja de Roma. Então, o monopólio que havia da igreja na Idade Média, só lembranças, acabou. É o fim da unidade religiosa europeia. Por que é o fim dessa unidade religiosa? Porque não tem só uma igreja. Vão surgir várias. Vai haver uma ruptura da cristandade, surgindo as igrejas protestantes. Isso é a reforma. Ah, papai. Isso daí é a reforma. De boa? Vamos fazer o print aí, galerinha. Vamos fazer o print polvo de São José do Peixe, rapaz. São José do Peixe, pertinho de Oeiras. Pertinho da nossa primeira capita, rapaz. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Vamos lá. Abençoa, Senhor, a família. Amém. Os 5 pilares da reforma protestante: somente a graça divina, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Daí as 5 solas da reforma protestante iniciada no meu amigo Martinho Lutero. Bom dia, desinteligente. Bom dia, de boa? Bom dia, galerinha. Bom dia aos vivos, viu? Desinteligente só não mostrou onde era a cidade, né? Onde é o polo, onde é o lugar. Vai dizendo aí onde é o lugar pra gente se inteira. Já pegando assim uma prática de chamar, né? Vai mandando aí onde é o lugar pra gente ficar mais fácil de chamar. Final da Idade Média. Crescia o comércio e a vida urbana. Com as universidades, as ideias humanistas, o humanismo. E claro, com o crescimento do comércio, a classe burguesa, condenada pela igreja, lembra? Começa a surgir uma mentalidade mais racional.
e menos religiosa. E a ideia de riqueza não é só a terra, porque quem tem dinheiro também é rico. De novo, a ideia da riqueza não ser só a terra, mas também o din-din, os bens, o capital. Enquanto isso, a igreja condenava as práticas mercantis. Oh, derrota. No final do século... O século XIV foi um século de crise, né? De crise. Deus nos livre da peste, da fome, da guerra e da morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando você ia para um padre perguntar por que Deus estava fazendo isso com eles, Europa, sofrendo, morrendo, a peste negra, a fome, guerra dos 100 anos, muitos padres não tinham propriedade para responder aos fiéis. Olha aí, não havia um conhecimento à altura, até porque muitos padres entraram na igreja, literalmente, né? No piauiês, literalmente pela porta dos fundos. Não por vocação, mas por interesse. Daí os desvios de conduta que era comum em parte do clero da Igreja Católica. Perfeito? Tio, eu sou da terra do sal. A pedra do sal? Será que é pedra do sal? Pedra do Sal é... Qual o município, Renan? Ilha Grande? Eu acho que é Ilha Grande, tá correto? Eu acho que a Pedra do Sal fica em Ilha Grande. Confere aí para mim, Dom Renan, per favore, em italiano. Eu acho que a Pedra do Sal fica em Ilha Grande de... município de Parnaíba. Ixi, rapaz, eu pensei que era na Ilha Grande. Eu jurava que era. Vamos passar a imagem. Vamos passar, já deu tempo de fazer o print. Fatores contribuintes à reforma. Vimos o contexto, os fatores contribuintes. Primeiro, o famoso comércio das indulgências. Indulgência era um pedaço de papel que a igreja dizia que estava perdoado os pecados. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. A igreja vendia relíquias sagradas, ossos, pedaço da cruz de Cristo, espinho, sangue de Jesus. Meu Deus do céu. E a igreja vendia cargos. Era um negócio. Nós tivemos um arcebispo que foi colocado para ser arcebispo com 9 anos de idade. Esse menino não tinha preparo, mas o pai dele tinha dinheiro. Um cenário de crescimento da burguesia e de condenação das práticas burguesas pelo clero. Aí estava errado. De fortalecimento do poder dos reis que enfrentava o Papa. Deu para ver o cenário? Os reis dizendo, quem manda nessa bodega sou eu. E o Papa dizendo, não... Condenação. A igreja condenava a riqueza, mas ao mesmo tempo a igreja era muito rica, né? Na verdade, a igreja tinha se distanciado muito das concepções cristãs originais, né? Cristo pregou foi aos pobres, voto de pobreza, ajudar os doentes, e a igreja agora era luxo, riqueza, poder. Mais ainda... No momento em que propagava-se as ideias racionais, vai enfrentar a mentalidade medieval, religiosa. Enfrentar essa mentalidade. E dentro do clero, corrupção. Os membros se afastaram muito do que era o cristianismo original, de humildade, de fraternidade, de caridade. Apesar do celibato clerical, haviam muitos membros da igreja com mulheres, que tinham filhos. O Papa Alexandre VI tinha 2 filhos e tinha um amante. Meu Deus dos céus, o Papa tinha um amante, tinha! Eita, rapaz.
Mas o fator imediato foi a venda das indulgências, que o Martinho Lutero se indignou e lançou as famosas 95 teses. Perfeitinho? Então tá aí o cenário de aspectos que vão contribuir para a chamada reforma protestante, meus pimpolhos. Faça o print dessa parte aí, que ela é deveras importante, muito importante. Olha a venda das indulgências. Olha aí, dois mundos em luta. É. O mundo pecador do Carnavale e o mundo religioso da Quaresma, de reza. Mais imagens. O Martinho Lutero, que é esse cara que você está vendo aí a imagem, ele iniciou a reforma protestante onde hoje é a Alemanha, na região de Boêmia, na Alemanha. De boa? Eu vou repetir. O Martinho Lutero iniciou a reforma ao lançar as famosas 95 teses na catedral, na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ali começava. Martinho Lutero, na Alemanha. Lembra que a Alemanha era chamada de Sacro Império Romano Germânico. Lutero era membro da igreja. Oxe, tio, o Lutero era membro da igreja católica. Era um monge agostiniano, era doutor em teologia, o homem conhecia, velho. Conhecia. Mas ele criticava problemas que ele via dentro da igreja. Alguns costumes, ele andou em Roma, voltou indignado em Roma. O luxo, a corrupção, sexo, leviandade e as indulgências. Um dos problemas, a indulgência. Então, em 17, o Martinho Lutero divulgou as famosas 95 teses contra os atos e dogmas da igreja e fixou na igreja de Wittenberg. Caramba, velho. O Papa, quando soube, disse: mande dar um fatality nele. Mande dar um fatality, ele está sendo expulso da igreja. Bicho excomungado. Olha aí, ó. Excomungado. Nós estamos tirando a comunhão de Lutero. Ele não é mais padre, nem cristão. Aí o Lutero disse: eu estou preocupado. Estou preocupado. Na verdade, o Lutero, nesse cenário de condenação, recebeu uma proteção importante. Ficou guardado pelo príncipe da Saxônia no castelo de Wartburg. E aí lá, durante esse período que ele ficou encastelado, ele criou os princípios do luteranismo. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E lá ele colocou que as indulgências não salvam ninguém. A única coisa que pode salvar um indivíduo é a sua própria fé. Olha, cara, você pode até comprar um pedaço de papel da igreja, achando que isso vai lhe salvar. Mas se tu não tiver fé, se tu não acreditar, se tu não crer, nada feito. Traduziu a Bíblia para o alemão e disse que a leitura e a interpretação da Bíblia deveriam ser livres. Ixi, Maria! Mas ainda na igreja do Lutero não havia santos, anjos, querubins e nem imagens. Eita, rapaz! Nem anjos, nem santos, nem querubins, nem imagens. Caramba!
e permitia que os padres pudessem se casar, contrair família. Pegando lá da Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, na igreja do Lutero, não há o celibato. De boa? E, claro, não há o Papa como autoridade maior. De forma alguma. Somente 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E aí, claro, a igreja tem que ser submissa ao Estado. Então, essas medidas bem aí do Lutero, meu amigo, teve gente que ficou com raivinha. Tinha uns terroristinhas na época que se encontrasse o Lutero ia dar um fatality nele, velho. Ia dar um fatality. Dom Renan, deixa um minutinho aí para os meninos printarem, por favor. Beleza, Dom Renan. Tá aí meu amigo Lutero. Esse cara aí, monge Tetzel, vendia as indulgências. Eu não trocaria o meu privilégio pelo de São Pedro no céu, porque eu tenho salvo mais almas com as minhas indulgências do que o apóstolos com seus discursos. Ah, absurdo, não era não? O Martinho Lutero ficou indignado com esse cara aí que estava vendendo um pedaço de papel dizendo que aquilo ali salvava mais vida do que a fé dos indivíduos. E estava acumulando riqueza esse cara, Tetzel. O Lutero ficou indignado, fixou as famosas 95 teses. Vou apresentar algumas para você, ó. Vou apresentar algumas. O Papa não quer e nem pode dispensar de qualquer pena, senão aquelas que ele impôs por decisão própria. Ixi, paria. O Papa não pode retirar o pecado de ninguém. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Erram os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa absolvida de toda pena e salva pelas indulgências. Ah, papai! Mentem aqueles que dizem que quando Deus ouve o tintilhar das moedas cair na caixa, a sua alma já entra no paraíso. Ah! Meu amigo, foi 95 facada que o Lutero deu na igreja. Eita. Traduziu a Bíblia para o alemão, já vimos. A liturgia, a missa na igreja do Lutero era em alemão. Os justos se salvarão pela fé. Na igreja do Lutero, só a fé salva. E o indivíduo, ele próprio, ter o contato com Deus. A fé é sua, subjetiva. O pastor pode se casar e ter famílias. Só tem 2 sacramentos, não há as imagens, não há hierarquia. E a hóstia é apenas um símbolo da presença de Cristo. Ih, rapaz! Daí o Lutero criando uma nova interpretação do cristianismo, concorrente da Igreja Católica, na realidade, né? Então as ideias do Lutero se propagaram pela Europa, surgindo novas igrejas e dando fim à unidade cristã que havia nas Europas. Ixi, rapaz! Aí chama luteranismo, Martinho Lutero. Perfeitinho, galera? Martinho Lutero. Vamos passar
Só e somente só a fé salva. Nada de indulgência. Você pode ser até um bom cristão, ajudar as pessoas, ser bonzinho, fazer doação. Mas se tu não tiver fé, não vai ser salvo. Essa é a ideia do Lutero, resumidamente. De boa? A reforma luterana vai se propagar pela Alemanha e vai contagiar também os camponeses, olha. Qual era o sonho dos camponeses na Alemanha? Não ser mais explorado pelos coroné, pelo senhor feudal, pela nobreza. Então, um cara que era seguidor do Lutero, chamado Thomas Müntzer, propagou uma ideia que ficou conhecida como os anabatistas. Os camponeses que eram fortemente reprimidos pelos nobres, pelos ricos, se rebelavam contra os nobres. E o Lutero, o Martinho Lutero, apoiou que os nobres reprimissem os camponeses. Absurdo, cara. Mas apoiou. Porque quem principalmente apoiava o Lutero era a nobreza, os donos dos castelos, os ricos. E os camponeses do Thomas Müntzer achavam que haveria o fim da desigualdade social, que seria um mundo de cristãos tal como no início. E chama anabatista porque eles só seriam batizados na idade adulta, viu? Então havia uma guerra na Alemanha. Era tanto uma guerra de católicos contra os protestantes, como era uma guerra também de camponeses contra os nobres, os ricos poderosos. A Alemanha era dividida e vai ficar mais dividida ainda quando o imperador Carlos V propagou a paz de Augsburgo. Cada príncipe da Alemanha vai ter sua própria igreja. Ih! Cada príncipe vai ter sua própria igreja, velho. Então imagine a quantidade de príncipes que vão romper com Roma e vão criar a sua própria igreja. Deu para entender? A Alemanha, que já era dividida, ficou mais fragmentada ainda. Perfeitinho? Deixa eu passar a lembrar que o Lutero condenou as revoltas dos camponeses e justificou a matança dos camponeses revoltosos, dos anabatistas, pelos nobres, contra os bandos camponeses, assassinos e ladrões. Nada é mais terrível do que um homem revoltado. É preciso despedaçá-los e degolá-los, matá-los como se faz como um cachorro louco. Isso foi o Lutero, autorizando que o exército dos nobres pudessem reprimir os seguidores de Thomas Müntzer, os anabatistas, fatality neles. Tem autor que diz que quase 40 mil pessoas morreram nesse cenário. Quase 40 mil pessoas morreram nesse cenário. De boa? Deixa eu passar. Thomas Müntzer liderou os anabatistas, camponeses inspirados nas ideias de Lutero, passaram a confiscar a terra, inclusive da nobreza, rompendo com a estrutura feudal. Na verdade, são os camponeses que sonhavam com o fim da exploração, que vinha desde a Idade Média, né? A atitude de Lutero, propositor da reforma, frente aos anabatistas, foi qual? Quali? Pergunta. Dá para mandar a resposta, galerinha? A atitude de Lutero foi qual? Foi de apoiar os anabatistas? Não. Foi de oposição? Sim. Pois via neles uma ameaça à ordem de seus protetores da nobreza defendiam. Foi de apoio? Não. Foi de apoio? Não. Então, você já vai eliminar a letra A, letra C e letra E. Pois via na violência de suas ações a manifestação dos ensinamentos do papado? Não. Na verdade, viu a ameaça à ordem daqueles que haviam apoiado Lutero, que eram os nobres, a nobreza. Portanto, letra B de bola na questão aí
de number one, beleza? Nós vamos para aquele intervalozinho de 2 minutinhos, 3 minutinhos, que é o tempo de só colocar R$1 de água ali no copo para a gente retornar. De boa?